Olá, olá, gente! Começando hoje mais uma live de Enneagrama para terapeutas e hoje com uma convidada super especial, né? Hoje nós vamos ter aí uma convidada que utiliza o tipo psicológico, né? O tipo 1. Então hoje nós vamos bater um papo, vamos bater um papo bem rápido, uns 30 minutos de live, uma coisa bem direcionada, diferente das outras, né? Que tinha temas e tal. E hoje eu trouxe uma paciente minha muito querida, né? Que eu estou trazendo, né? Trouxe não, que ela não entrou ainda. Daqui a pouco ela entra, né? Tá todo mundo entrando aí, a Lígia, Priscila, Eliana. Gente, vamos chegando, muito bem. Muito bem, muito bem. Isso. Então como eu estava falando, hoje nós vamos ter a honra de receber uma pessoa que utiliza o tipo 1 do Enneagrama, né? O perfeccionista. E ela vai contar um pouco sobre o processo dela de descoberta, de transformação, né? Ela tem já um bom tempo que está comigo fazendo terapia, né? E a gente usou o Enneagrama, né? Ali naqueles primeiros momentos. Lógico que hoje a gente está num caminho muito mais profundo, utilizando outras ferramentas, outras técnicas, mas tudo iniciou ali na percepção do Enneagrama. E quando houve, né, a elevação de consciência de quem realmente ela era, né, nos níveis de comportamento, no nível de percepção, né, de quem ela é, da motivação que gera certos comportamentos, foi como se tudo tivesse clareado para ela. Vocês vão ver ela falar sobre isso, né? Então é como se tivesse ligado uma luz que durante toda a vida estava apagada. E a partir daí, né, desse reconhecimento, dessa percepção interna dela, nós começamos a fazer um trabalho de desenvolvimento com esse tipo psicológico de personalidade. E aí existe, né, todas as estratégias, todo o caminho de desenvolvimento específico para tratar pessoas que têm esse traço de personalidade perfeccionista. Então, e eu quero falar exatamente sobre isso, dar um pouco mais de detalhes, né, para vocês que estão chegando agora, a Jane chegando aqui, a Ana, Yasmin, opa, o celular caiu, gente, segura aqui, Yasmin, quem mais tá chegando aqui, quem mais, deixa eu ver aqui, quem mais tá entrando, a Zúlia, ó, o Houston também, muito bem, meu amigo Houston, meu paciente, meu amigo. Pacientes se tornam amigos, né, gente? Incrível isso. Deixa eu ajeitei aqui, acabei de ajeitar. Então, cadê a minha convidada? Ainda não chegou, minha convidada ainda não chegou, né? Então, tipo 1, né, do Enneagrama, traz aqueles comportamentos rígidos. E o incrível de tudo isso, gente, eu não sei se é coincidência, foi coincidência ou não, mas eu acabei de atender uma paciente tipo 1 do Enneagrama. Acabei de atender ela. E é interessante, né? Ela, inclusive, chegou para mim e falou assim: doutor, eu preciso relaxar. Eu preciso relaxar. E aí eu fui trazer consciência para ela do porquê dela estar sentindo essa necessidade de relaxar, né? Porque o movimento energético de um perfeccionista, né, é um movimento para dentro, né? É a energia da raiva no corpo. Então eu concentro a raiva e eu fico rígido mesmo, né? Eu perco a flexibilidade, eu perco a leveza da vida e a forma como eu vejo pessoas, a forma como eu me comporto no ambiente, ela deixa de ser flexível e adaptativa. Não, normalmente é o meu padrão
moral, ético e comportamental, e eu exijo e cobro das pessoas que elas se enquadrem no meu padrão. E isso é muito difícil do ponto de vista do relacionamento. Inclusive, essa paciente minha acabou de sair de um relacionamento. Ah, a Jo já tá aqui, chegou, muito bem. Ela acabou de sair de um relacionamento aonde a grande questão foi a rigidez, né? Aqueles padrões dela elevado e que ela não conseguiu sair desses padrões, flexibilizar esses padrões, e o companheiro dela não conseguiu suportar tanto padrão elevado de comportamento. Ok? Deixa eu mandar o convite aqui para Jo. Deixa eu ver aqui, Jo, se eu tenho que mandar esse convite para você. Tá. Mandar o convite para ela. Mandei mãozinha para você. E agora eu vou entrar ao vivo com Jo. Haha. Que legal, que legal. Vamos lá, Jo. Aceita aí, aceita aí. Aceitou. Meu Deus, onde você tá? Aí, muito bem, virou a E câmera. aí, tudo bem? Tudo bem, Jo? Graças a Deus, e você? Tô Ó, ótimo. Você veio para fazer terapia e acabou fazendo nossa live, né? senhora, falar de mim, como é que vai ser isso? Meu Deus. Você já imaginou? Você imaginou que algum dia você ia entrar numa live com o seu terapeuta, assim? Nunca. Vixe Maria, pior agora é que você, tô mexendo nos filtros aqui para ver qual que eu fico bonita, porque perfeccionista, você já viu, não quer ficar feio, não. É. Legal, que legal. E eu já vim dando alguns detalhes, né, para as pessoas sobre como que é, assim, o movimento de um perfeccionista na vida, no dia a dia, né? Já vim falando aqui um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, de o porquê que você buscou a terapia e quando você entrou ali naquele início de processo que a gente trouxe a psicoeducação, né, utilizando os tipos psicológicos de personalidade, como que foi para você a descoberta do tipo psicológico de personalidade, né? O que que trouxe para você de ganho quando você percebeu a sua personalidade? André, esse tipo um, né, que é o rígido, né, que é o perfeccionista, é problema, é um fardo, eu falo que é meio um fardo pesado, porque Aham. a gente não consegue relaxar, né? A gente parece que tem que estar 100% todos os minutos do dia certo, tudo direitinho, tudo no seu devido lugar, na sua devida hora, e, e a gente vê as pessoas que são mais relaxadas, né, vamos dizer, entre aspas, e a gente sente assim, por que eu não consigo ser assim? A gente fica meio que cobrando, né? Por que eu não consigo ser assim? Por que eu sou tão, não sei pular, não sei gritar, não sei bagunçar, né? A gente fica meio presa. Eu me sinto assim um pouco presa, né? E a terapia, eu acho não, né? Eu tenho certeza, está me ajudando muito a entender que eu sou assim, né? É igual a questão da raiva, né, que você mostrou. E realmente a gente sente não sei, parece ter uma coisa assim, realmente uma raiva dentro da gente que a gente não sabe como pôr para fora, né? E às vezes estoura com quem não precisa. Quem não precisa. Porque eu preciso colocar essa raiva para fora de alguma forma. E a primeira situação que eu encontro para colocar essa raiva para fora, eu vou colocar ela de forma inconsciente e a hora que eu vi eu já fiz. Meu Deus, aí eu causei, né? Que é o que a gente chama de mecanismo de defesa, né? Que é a mecanismo de defesa do perfeccionista é o quê? É a reação, eles são reativos, né? Então é o que a gente vê bem aí nos perfeccionistas. E o interessante é que você entrou falando sobre uma questão
Porque eu acabei de atender aqui uma perfeccionista. E aí? Né? E ela chegou na sessão hoje falando assim, doutor André, eu preciso relaxar. E agora, a hora que você entrou falando, você falou, não, parece que a gente não relaxa. Né? Você entrou falando sobre a mesma questão que eu acabei de trabalhar. Por exemplo, se eu faço uma aula de dança na academia, vamos supor, se eu faço uma aula de dança na academia, eu vejo as mulheres pulando, fazendo de tudo, né? E eu seguro, assim, parece que eu não libero. Tipo, parece que eu não entro de cabeça naquela dança para bagunçar, para fazer tudo. Eu sempre fico assim, será que eu tô certo? Será que eu com medo de errar, com medo de dar o passo errado? Então a gente segura, né? A sensação que eu tenho é essa. Uhum. Então, assim, é uma energia contida no corpo, né? E a energia que é contida no corpo é a energia da raiva, né? Então, com isso, eu perco a flexibilidade e eu tenho dificuldade de me adaptar a padrões comportamentais, né? De ambientes e de pessoas que sejam diferentes daquele que eu acredito que são os melhores padrões, que é o padrão certo. Né? A vida de um perfeccionista é muito isso, né? É muito comum um perfeccionista falar assim, eu não faço o que é errado, só faço o que é certo. Né? Mas o certo é segundo o meu padrão. E não ao padrão maior, né, de outras pessoas. É o padrão meu, é o que eu acho. Pode não ser, eu já percebo isso assim muito bem, que muitas vezes o que eu acho que é certo, se eu parar de verdade, abrir a guarda um pouquinho, analisar aquilo, não é o padrão normal ou padrão geral, né? Porque quando a gente fala padrão, é o que a maioria segue, né? Mas não é um padrão que a maioria segue, é um padrão que eu sigo. Que você segue, isso. Que você acredita que é o certo. Exatamente. Né? Bem assim. E o interessante é que chega numa fase da vida, né? O que acontece com os perfeccionistas no fim da vida, né? Eles se cansam das pessoas e dos ambientes. E aí eles têm uma tendência a buscar o isolamento, porque na verdade eu nem sei porque que eu nasci nesse mundo. Exatamente isso. Esse mundo é diferente. Não, eu sou diferente demais desse mundo, né? Ainda mais, gente, o mundo que a gente vive hoje, né? De liberalidades, sem padrões comportamentais definidos. Aí você acha assim, né? gente, o povo tá ficando tudo doido. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? Tá todo mundo doido, todo mundo faz tudo que imagina, que sonha, e eu não consigo acompanhar. Eu não consigo, eu me sinto literalmente o peixe fora d'água. É isso mesmo, falta regra. Isso. Né? Falta regra aqui. Quais são as regras? Eu quero saber quais são as regras. Tanto é que um perfeccionista, né, Jô? Isso você pode me confirmar. A coisa que um perfeccionista tem mais facilidade, gente, é em relação à hierarquia. Eles respeitam muito bem a hierarquia e eles fazem questão de que exista hierarquia. Faz sentido isso que eu tô falando? Muito. Por exemplo, eu tive algumas profissões, né, que eu me encaixei perfeitamente. Que uma eu fui como militar, né, e lá eu destacava bastante. Se tiver alguma colega aí da época presente, vai confirmar isso. Eu destacava muito porque tudo que o tenente mandava, eu fazia da maneira mais perfeita que eu conseguisse. Então, eu acabava me destacando. Na aviação, mesma coisa, né? Eu fui comissária há 17 anos e durante esse tempo a gente segue em hierarquia, porque a aviação, mesmo não sendo militar, ela segue um padrão hierárquico, né? Que é o comandante, o copiloto, os comissários, e você acaba tendo que obedecer a essa hierarquia. Você acaba tendo que... E não pode ter erro. Não pode ter erro. Então, eu também destaquei muito, muito, e tive, graças a Deus, um nome assim, que me acompanha, e eu sei que vai me acompanhar para sempre. Eu percebo assim, não é a Joeli, tá? O perfeccionista, onde ele passa trabalhando, ele marca as pessoas com quem ele trabalha. Por quê? Porque ele faz de tudo, ele faz assim, vira do avesso, o trabalho dele ser o melhor.
Então, quem não quer um funcionário assim, né? Ele tem que, se ele não for o melhor, ele não quer fazer. Ele quer ser o melhor. E é isso mesmo, é isso mesmo. Eu dificilmente recebo alguma demanda dos meus pacientes perfeccionistas relacionados a trabalho, tá? Dificilmente, porque eles são muito competentes, né? Eles têm todas as características, né? Quando a gente descreve, né, os tipos psicológicos, né? Na formação, por Uhum. exemplo, quem está aqui interessado em ouvir sobre a Eu acho que formação, eu vou que a fazer gente vai fazer esse agora no curso dia aí, viu? Só 14, para aprender mais. para você. Porque na terapia, Jô, você aprendeu sobre o seu Mas tipo, aí, se eu sobre a sua fizer o curso, eu personalidade. vou aprender Né? o do marido, da filha, do filho, da nora, da mãe, do tio, todo mundo. Exatamente. Exatamente isso, exatamente. E lá no curso a gente aprofunda, né? A gente entra nos padrões repetitivos, a gente entra, né, em todas as questões que são relacionadas à repetição de padrão, emocional, mental ou instintivo. Uhum. E aí você começa, e eu dou dicas de percepção, né? De leitura corporal, de percepção do outro, porque, gente, a todo momento a gente se entrega. A todo momento a gente se entrega. Agora, para você perceber o outro, você precisa estar preparado, você precisa ter conteúdo e precisa estar em estado de presença para você perceber o Uhum. outro. Né? Eu percebo meus pacientes de forma muito rápida. Eu não lembro a primeira sessão que eu tive com a Joeli, mas ela pode falar, ela deve lembrar Na, da pri- primeira sessão, porque normalmente os pacientes ficam chocados comigo, porque em poucos minutos eu já começo a descrever na a vida do primeira paciente. sessão, você falou para mim assim, ó, nós vamos fazer um teste Enneagrama, você já ouviu falar? Falei, já. E, inclusive, tem curiosidade para saber qual é meu tipo. Aí você falou assim, olha, o seu tipo, nós vamos ver depois do teste. Mas eu já fiz uma leitura muito. Aí você só fez algumas perguntas para mim. Aí eu falei assim, nossa, você já sabe o que, que eu sou. Aí eu falei, aí você falou assim, eu acho que você tem muito de um traço que é o, né, de personalidade do tipo 1. Aí você já falou, mas nós vamos fazer os testes e a gente confirma isso depois. E eu mesmo, quando você fala em perfeccionismo, detalhismo, não sei o quê, eu já me enquadro. Assim, eu já acho assim, sou eu. Às vezes, André. Tanto é que hoje Ah, Tanto é que hoje você trabalha com isso, né, Ju? então, Você trabalha com personal é, organizer, quem estiver eu precisando advogo, aí. por exemplo, na advocacia, eu me estresso muito. Por quê? Porque o certo é certo. E na advocacia, por exemplo, no judiciário, quando eu pego o processo de um cliente, eu faço o meu muito rápido. Fiz. Eu entrego, né, o protocolo à ação do judiciário. A partir dali, não sou eu mais que tomo conta, certo? Quem toma conta é o juiz, é o promotor, é outras pessoas. Eu imagino na minha cabeça que aquelas pessoas teriam que ter uma certa velocidade, que é a que eu tenho aqui formulado na minha cabeça. Tipo, isso aqui é muito rápido para fazer. Por que o cara está demorando 30 dias, 40 dias? Então eu me estresso demais. Aí, o que aconteceu? Eu tenho uma amiga que, conversando um dia, ela percebeu o meu jeito, assim, como eu me organizava nos armários, como eu me organizava com as coisas em casa, e ela falou assim, por que você não trabalha com organização? Aí eu falei, nossa, será que tem jeito? Aí ela olhou meus armários e falou assim, Jô, você vai ter que fazer um curso. E a Débora, né? E aí eu fui fazer esse curso. E me encaixei, assim, como uma luva. Por quê? Porque eu coloco as coisas muito direitinho, muito organizadas. É uma coisa. Ó, eu vou mostrar um negócio aqui, você não vai rir, não, tá? Eu lavei roupa. Ó, só para você ver como o perfeccionista sofre. Eu lavei roupa. Algumas roupas eu vou dobrar para organizar na gaveta. Outras estão lá para a passadeira passar. Eu vou te mostrar para você ver. Eu estou sofrendo desde ontem com isso aqui que eu vou te mostrar. Ó. Nossa! Sabe o que é isso aqui? Ó? São as roupas que não passam, que eu vou dobrar e guardar na gaveta. Mas só delas estarem ali bagunçadas daquele jeito, desde ontem eu estou Já te sofrendo. incomoda. Eu já
agoniada. Aí eu fecho a porta desse quarto, que é o quarto que era, que meu filho dormia, e eu fico sofrendo com aquilo ali, mesmo sabendo que é provisório. Gastando energia vital com uma coisa, tá vendo? Exatamente. Entendeu? Energia que você poderia colocar em outras coisas, em outras tarefas que você vai realizar, você fica aí gastando a energia vital, né? Uma questão dessa. Então, como eu estava falando, do dia 14 ao dia 19 de março, né? A gente vai realizar o Enneagrama para terapeutas, que é exatamente todas as técnicas que eu utilizo dentro do consultório para perceber meus pacientes e direcioná-los dentro de um processo terapêutico. Mas uma pessoa que não é terapeuta pode fazer? Claro, gente, é o que a Jo falou. Agora eu vou perceber os outros. Aí eu te pergunto, você como advogada, é interessante você estar sentada ali do outro lado da mesa? Percebendo quem é o outro advogado, percebendo quem é o juiz, percebendo quem é o cliente do outro, apesar que o cliente do outro não vai falar, né? O cliente não fala, né? Em audiência. Mas não precisa falar, gente. Expressão. Entendeu? Expressão. E por que que muitas vezes por que que é tão importante você saber? Por exemplo, para mim, nas minhas duas profissões, se eu vou trabalhar, vou atender um cliente, que eu sei o tipo dele, que eu sei como ele reage, eu já sei a maneira que eu vou lidar com ele. Porque se eu falar dessa outra maneira, ele vai pegar e vai embora para sair. Por exemplo, se eu for organizar a casa de uma pessoa, que eu sei que ela é perfeccionista, vamos dizer, que eu entendo um pouco mais, eu sei que ela vai ser pior do que eu para olhar o meu trabalho. Então, eu tenho que ser muito mais do que perfeita, porque ela vai exigir a perfeição. Exato. Qualquer detalhe que eu fizer ali, ela vai achar que não é tão boa assim, não. Entende? E quem vai buscar você, né, como organizer, para fazer um trabalho, são pessoas que têm como valor a perfeição. Isso. Então, aí tem tipos psicológicos de personalidade que têm a perfeição como valor, tá? O controle, a perfeição, o detalhe, tá? Então, tudo isso é psicologia, gente. Tudo isso é psicologia. Então, se a gente não percebe pessoas, ambientes, em qualquer ambiente, independente se você é terapeuta, se você é psicólogo, independente se você é psicólogo, por exemplo, e atua no RH, gente, pessoal de RH, vocês não têm noção, tem empresa que eu atendo, eu não gosto muito de falar sobre isso porque são questões sigilosas, né? Mas tem empresas que mandam foto de funcionário para mim, em recrutamento e seleção, para mim dizer qual é o tipo psicológico, porque eu estou tão habituado, né, a trabalhar com isso, que hoje, só de eu ver a foto, acho que até a Jo já me mandou umas fotos, né? Só de eu ver a foto, eu já identifico qual é o padrão de personalidade que a pessoa pode utilizar. E quando eu erro, eu acerto o caminho de desenvolvimento. Eu acesso aquela energia que a pessoa mais utiliza durante uma boa parte do tempo dela, que ela acessa num movimento de estresse, por exemplo. E tudo isso ajuda muito o RH. Por exemplo, André, você concorda que uma pessoa que tem um tipo que ela não aceita regras, que ela não aceita que determinem as coisas para ela, por exemplo, um chefe determina para ela o que ela tem que fazer. Você concorda que ela vai ter dificuldade de trabalhar como empregada sempre? Sempre. Ela vai ter que montar um negócio e ela botar todo mundo do jeito que ela quer. Entende? Exato. Né? Então, por exemplo, minha amiga Irene está aí presente. Obrigada, Irene. Ela falou assim, eu também sofro muito quando não sai no meu tempo. Isso é fala do perfeccionista, né? Total. Ou então do tipo 8, né? Que também são extremamente controladores, né? É para ontem, pedi para fazer agora, por que você não fez agora? Né? Então o tipo 8 também é muito assim, eles também são... Quer dizer, por que ele é assim? Porque também é uma energia instintiva e é uma energia instintiva para fora, né? Amanhã nós vamos estar com... Não, amanhã não, quarta-feira.
a gente vai estar com a tipo 8, a Gislaine. Legal. André, você sabe uma coisa que eu percebi assim agora, entendendo devagarinho um pouco mais sobre essas personalidades? Você já imaginou se todo pai e toda mãe fizesse eneagrama, até mesmo antes de engravidar teu filho, para saber o tipo psicológico que ele vai ter em casa, e ir acompanhando aquilo desde criança, e a quantidade de, assim, menos conflito, menos discussão, menos... Menos sofrimento, menos preocupação de pai, né? Porque a gente que é pai, a gente preocupa demais com o filho. A gente gasta uma energia nossa com um filho incrível, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho 2 filhos completamente virados contrário do meu. Você imagina o tanto que eu já sofri na vida e o tanto que, às vezes, eu cobrei desses meninos, o tanto que eu fui chata com esses meninos. Você concorda? Eu podia ter... E você cobra o quê? Eu cobro Você cobra o seu padrão. a perfeição, o meu padrão. Sendo que eles Seu têm padrão um padrão repetitivo. totalmente diferente do meu, eles nunca vão ser igual a mim. Nunca. Nunca. E gera conflitos, gera mágoas, ressentimentos, Frustrações. né? A primeira percepção, né? Ainda mais vocês mulheres, né? E essa semana a gente vai ter o Dia da Mulher, né? Fantástico, show de bola. Quarta-feira, não é isso? E eu vou estar com uma grande mulher aqui na quarta-feira, que é a Gislaine, que faz um trabalho lindo, que eu já até te falei da Gislaine, né? Ela vai estar comigo. Ela faz um trabalho lindo voltado para a mulher, na área hormonal, uma coisa assim, fantástica o trabalho que ela faz. Eu sou super fã do trabalho dela, ela foi minha aluna em 2019, foi antes da pandemia, né? E a gente nunca perdeu contato. E ela também teve uma grande experiência com o filho, também, né? Teve uma grande experiência com o filho quando ela entendeu os tipos psicológicos de personalidade. E então é isso, gente. É isso que o Enneagrama traz, né? Para que a gente possa ter mais saúde, principalmente os primeiros ganhos que a gente tem nas relações, né? A Ju está dizendo aí os ganhos que ela teve nos relacionamentos, né? A percepção com filhos, porque a gente gera muita coisa emocional no filho que é padrão nosso. Isso é uma invasão, gente. Isso é terrível. É uma invasão na criança. A criança cresce. Quando você começa a entender assim um pouco, eu ainda estou assim muito longe de saber, né? Mas a entender um pouquinho essas diferenças. A Gislaine entrou aí, ó. Tá falando dela. Legal. Essas diferenças todas, você acaba tentando, né? A gente tenta ficar um pouco mais leve. A gente tenta cobrar menos, né? A gente tenta deixar o outro ser como ele é, porque não adianta. Quando você quer transformar o outro em uma pessoa diferente do que ele é, e vai durar pouco, porque não tem fundamento, né? Tá falando, viu? Falando assim, falando mal de você, tá? Falando mal. Que jeito de falar mal de você? Tem jeito não, Gislaine. André, ontem eu tive uma reunião em família, assim, na casa da minha mãe, e lá tinha algumas mulheres de, vamos dizer, acima de 60 anos, tá? 60 a 80. E toda a roda de conversa que eu sempre volto a minha fala, não sei porquê, né? Eu volto a minha fala com essas questões de traumas, de vários assuntos ligados à psicologia, porque eu gosto. E aí, dentro dessas conversas, eu falei assim, muito, acho que algumas vão te procurar aí, viu? Eu falei muito sobre a questão da gente se conhecer. Teve uma senhora, né, prima nossa, tem 80 e tal, quase 80 anos, ela falou assim, eu não vou no psicólogo não, porque vai chegar lá e ele vai falar que eu sou louca. Aí eu falei, então, todo mundo acha que a gente vai no psicólogo só se for doida. Aí eu falei para elas que se todo ser humano soubesse a quantidade de problemas e o quanto iria ser mais, a quantidade de problemas que ele ia evitar
E o quanto ele seria mais feliz desde novinho, todas as pessoas faziam terapia. Todas as pessoas não cuidavam. Sabe, André, não adianta você ir para academia e ficar todo malhado. Se você por dentro tá tudo lascado. Não adianta. Vai Não adianta. arrebentar. Não adianta. Não. Não adianta. E como essas gerações mais antigas têm dificuldade de entender isso. Né, Ju? Hoje eu identifico tão rápido isso aí. Eu converso assim, meia hora, eu já pergunto assim, como é que era o seu pai? Como é que era a sua mãe? Aí eu já vou ligando, fazendo um link, eu já falo para ela, ó, você precisa ir no psicólogo, você tem que resolver isso. Eu ligo muito rápido. Por quê? Porque a gente lê, porque a gente estuda. Uhum. Eu sempre falo, terapia é recurso. Quem faz terapia é melhor do que quem não faz. Mas é melhor aonde, doutor? Em tudo. Na vida profissional, na vida familiar, na vida social, em tudo. Em tudo. Agora, terapia não é assim, gente. Ó, vou fazer lá umas 10 sessões de terapia. Gente, é médio e longo prazo o resultado. Terapia não é resultado instantâneo. E as pessoas hoje, elas querem resultado instantâneo em tudo, né? Apesar que o Enneagrama, ele dá esse resultado instantâneo. Por quê? Porque ele eleva o nível de consciência da pessoa de quem ela é já nas primeiras sessões, né? Comigo, por exemplo, é na primeira. Na primeira eu já dou devolutiva. Tem paciente que sai daqui falando assim, não, doutor, que tapa na cara que você me deu aqui. Eu falei, não, eu não quis te dar um tapa na cara. Eu só estou descrevendo comportamentos seus que não estão trazendo saúde para você. Se você entendeu isso como um tapa na cara, né? Exatamente. Então assimila, reflita sobre isso e faça diferente, né? Então, na verdade, as pessoas às vezes querem ir no psicólogo ouvir o que elas... só o que elas acham que é o bom. Só coisa boa. Só que não, né? Você dá muita pancada, né? Por quê? Eu não vim aqui. Tem que dar. Ninguém vai no psicólogo. Todo mundo vai no psicólogo pensando assim, ele vai me pôr no colo, ele vai me fazer um cafuné, ele vai falar que eu sou boazinha. Não, o psicólogo vai falar a verdade, eu que sei. Vai falar a verdade. Às vezes a gente tenta de uma forma amorosa, com muito cuidado, com muita cautela, trazer questões que exige que o paciente permaneça, né? Porque muitas vezes, se a gente falar na lata, a gente, ao invés de curar o paciente, de ajudar o paciente... Dependendo do tipo, né? Ele nunca mais volta. Nunca mais volta. Então, você tem toda uma estratégia, tem toda uma condição criada. Às vezes, eu fico angustiado. Ai, meu Deus do céu, eu estou vendo isso, mas não dá para entrar nisso agora. A gente fica muito assim na terapia, nós, terapeutas, né? Então, assim, e a gente conter a nossa energia de julgamento, né? Porque, na verdade, a gente não está ali no papel de julgador, a gente está no papel ali de acolher, de amar, né? De trazer a solução, a cura, a transformação, de auxílio, né? E muitas vezes a gente precisa conter, né? Nos conter emocionalmente por causa do processo. Né? E o Enneagrama, ele traz isso com muita clareza, ele eleva o nível de consciência com muita clareza. Né? Então, se eu fosse você que está aqui na live, não perca do dia 14 ao dia 19 a formação gratuita, 100% online gratuita, que eu vou fazer, né? Que vai descrever os 9 tipos psicológicos para vocês, a gente vai trabalhar todas as questões repetitivas, né? Serão 5 dias, são 4 encontros, onde a gente vai trazer muita clareza para vocês a respeito desses movimentos que muitas vezes fazem escolhas nas nossas vidas, tomam decisões nas nossas vidas e a gente não sabe de onde vem isso, né? Então, o objetivo é esse, é trazer essa clareza para você que é terapeuta, coach, psicólogo, você que é líder, tem equipe, você que é curioso, você que quer se autoconhecer, você que quer melhorar os seus relacionamentos. Gente, é para todo mundo, né? Porque, na verdade, todo mundo tinha que ser um terapeuta, tá? Eu acho que sim. Na verdade, todo mundo tinha que ser um terapeuta. Poderia ser melhor, viu? Tudo. Por quê? Porque, gente,
tudo que a gente for fazer na vida é relacionado a pessoas. Então, como que você não se torna um especialista em pessoas? Seu filho é uma pessoa. Seu funcionário é uma pessoa. Você casa com quem? Com uma pessoa. Olha só. Tudo. Seu cliente é uma pessoa. Então, como é que você não entende de pessoas, gente? Isso aqui é para quem quer entender de pessoas. Se você quer entender de pessoas, e como ninguém vive então do dia isolado, 14 ao dia como 19. como ninguém vive isolado, a pessoa... E aí você me pergunta, não tem como viver isolado, né? Não tem como. Aí você me pergunta, mas como que eu me inscrevo? Vai lá na bio do Instagram, desse Instagram aqui agora, que a gente está fazendo a live, vai lá na bio, tem um linkzinho lá, você clica nele e faz sua inscrição. André. Tá? Então na bio do Instagram tem lá o link para fazer a inscrição. Tem aqui uma Priscila, ela perguntando assim, voltando ao assunto das crianças, a partir de que idade? Ela quer saber a partir de que idade uma pessoa pode já, você perceber o tipo. Tá, a partir dos... Bom, eu não posso olhar para minha filha, né? Eu estou olhando para minha filha. Mas eu também não posso colocar o meu olhar de especialista. Porque senão eu vou colocar lá 3 aninhos, eu já percebia minha filha, tá? Eu já percebia. Mas não na personalidade, mas no instinto. Uhum. Que é uma outra questão que a gente até falou numa live passada sobre instintos, né? Agora, a personalidade, ela começa a ficar repetitiva na criança, ela começa a aparecer com mais frequência a partir dos 5 anos de idade. Tá? Com 7 anos, ela está consolidada. Ela está consolidada. Dos 7 anos em diante, são só repetições daquilo que aconteceu até os 7 anos de idade. Nossa. Então, aos 7 anos, a gente já consegue ver padrões repetitivos, tá? Para que a gente possa conseguir identificar qual é o padrão de personalidade escolhido. Agora você pensa, dos 7 anos, por exemplo, eu estou com 55. Então, tudo que eu assimilei, tudo que veio para mim até os 7 anos é o que eu repito até hoje. Até hoje. Lógico que até os 20 anos a gente vai desenvolvendo esses comportamentos, tá? Porque tem muito a ver com o ambiente, tem muito a ver com pessoas que a gente relaciona. Então, até os 20 anos a gente vai construindo isso, tá? Mas com 7 você já consegue perceber o suficiente para definir, tá? Com 7 você já consegue. O que o Jung fala? O Jung fala que dos 20 aos 35 é o período da vida que a gente fica mais preso à personalidade. Então, dos 20 aos 35 anos, a gente está repetindo o padrão de 5. Mas isso é uma média. Isso é uma média. Né? Isso não essa é uma média. Tem pessoas com 50 anos com comportamentos de 5, 6, criança. Então, quer dizer que aquela fala voltou a confirmar, né? Quanto mais cedo você souber sua personalidade e aprender a personalidade de outras pessoas, menos sofrimento, acho, né? Menos sofrimento. Se eu pudesse definir assim, qual é o maior ganho que você tem em conhecer sobre os padrões de personalidades do Enneagrama, é você evitar dor e sofrimento. Porque, olha, muitos de nós depositamos no outro uma expectativa de relacionamento, tanto afetivo quanto amizade. A gente deposita nas pessoas expectativas de relacionamento e quando a gente não é suprido, a gente muitas vezes se sente decepcionado, se sente magoado, frustrado com aquilo. E uma decepção com uma pessoa pode fazer você tomar uma decisão importante na sua vida profissional, na sua vida familiar. Uma decepção com esposa, com marido, faz você se divorciar e largar uma família inteira, filhos pequenos. Uma decepção com o chefe faz você abrir mão de um emprego fantástico que você tem, e de repente você nunca mais vai ter uma oportunidade daquela. Né? Uma decepção com o pastor, olha o que eu vou falar aqui, gente. Uma decepção com o pastor faz você sair da igreja. Voltar. E perder.
e não voltar mais. Uma decepção com o padre, com um líder espiritual em geral, faz você mudar de religião. André, Gente, isso a é muito decepção que sério. às vezes a pessoa tem com o pai ou com a mãe, é o Com o estrago. pai. Ah, eu vi, vamos supor, a pessoa viu o pai fazendo determinada coisa com a mãe, e aí ela leva aquilo para a vida. Leva para a vida. Fala para a vida. Às vezes não é nem com a pessoa, não é nem com você mesmo, né? Você tá é com outro. E aí você toma aquilo como se fosse seu. Existem alguns tipos psicológicos que são assim, são esponja, que pega aquilo do outro como se fosse seu. E tudo isso vocês precisam saber, gente. Tudo isso você precisa saber. Você quer ser uma melhor pessoa? Você quer ser o melhor profissional? Você quer ser melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa? Gente, vocês não podem ficar fora Com certeza. dessa formação do dia 14 ou dia 19, Enneagrama para Terapeutas. Vai lá no link da bio e faz a inscrição. Faz a inscrição urgente, porque as vagas são limitadas. Vai ser um prazer ter lá, né? Porque assim, eu nem divulgo muito para os meus pacientes para não misturar a cabeça deles, né? Eu nem divulgo muito, eu só deixo para divulgar assim, no finalzinho, na reta final, né? Que eu divulgo para pacientes meus. Mas como você me acompanha em tudo que a gente faz e tal, acaba que você vê tudo também, né? E isso é muito legal, isso é muito bom ter você lá, né? Ter um perfeccionista. Muito bom. Ok, Jô, mais alguma coisa que você queira falar assim do seu processo, de que coisas que você descobriu, né? Ou de coisas que você melhorou, que você fala assim, nossa, hoje eu sou tão feliz com isso, com aquilo. Tem alguma coisa? Eu acho assim, eu estou na fase de aprendizado, é o que eu digo, eu penso que eu tenho muito mais ainda, né? Mas o pouco que eu já aprendi a olhar o outro e meio que respeitar o jeito dele, que ele não sou eu, entende? Por exemplo, o marido não é a Joeli, o Vitor, a Camila, eles não são a Joeli, eles não têm que ser igual a Joeli. E a tendência, o que eu fiz a vida toda era o quê? Era fazer com que eles ficassem igual a mim, fizessem como eu. E aí, o que acontece? Todo mundo fica chateado, né? Que a mãe foi o quê? Brava, que a mãe foi rígida, que a mãe foi severa, que a mãe... Então, pra quê? Chata pra cacete. Né? Porque nossa, minha mãe é chata demais. Você tá louco. a gente é muito chato. E, André, é a coisa mais engraçada. Falar isso Fica aqui. chato. A gente sabe... hoje eu tenho a visão bem mais clara. Assim, eu sei que eu sou chata e eu sofro por não... às vezes, quando eu vejo que eu fui chata, entende? Eu sofro. Porque eu falo assim, eu não queria ser chata, mas dá vontade, assim, eu mesmo fico com vontade de brigar comigo quando você dá aquelas escorregadas, né, de cobrança. É tipo assim, legal, tipo assim, um exemplo bobo que toda mãe, né, fulano, nós almoçamos, né, fulana, você lava para mim, arruma a cozinha para mim, lava as vasilhas. Que todo filho fala? Mãe, daqui a pouco. Aí vai pro quarto. Aí quando é 2 horas da tarde, vai lá, numa boa, lava as vasilhas, deixa tudo limpo. Para o perfeccionista, esse lapso de almoçar e esperar daqui 2 horas é a morte. A gente já briga com o menino, você não faz o negócio, não foi lá, você tá com preguiça, e pronto, já virou um PT. Já virou um PT. Exatamente. Show. Gratidão por você ter aceito o meu convite para trazer mais clareza para as pessoas, né? Da importância dessa descoberta que você teve. E o objetivo nosso é esse, né? É trazer isso para o maior número de pessoas, né? Isso faz parte da minha missão de vida, você sabe disso. E eu não vou descansar, não vou parar, porque eu sei o quanto isso traz saúde para as pessoas, leveza e vida mais longa, vida longa. E lembrando, né, André, que eu escutei de você, inclusive, que quem não tem a saúde mental não vai ter saúde física. Não tem saúde física. Mente e corpo fazem parte de um único sistema. Exatamente. Né? O corpo está bem, a mente está bem. A mente está boa, o corpo está bem.
Andam juntos. né? Ok? Ok? Ó, Gente, obrigada, viu, vamos que André? vamos, Beijo né? grande. Vamos almoçar, né? Vamos Vamos almoçar. lá. Obrigado você, eu que te agradeço. Maravilhoso, Beijo maravilhoso. grande, viu? Fica Você com Deus. também. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Até mais. Tchau.